A história de Armando Mendes é uma história de fé, uma longa caminhada em que o poder da oração se revela fundamental para a descoberta da sua missão: divulgar a mensagem de Fátima. Foi verdadeiramente uma longa caminhada, não é? A missão que eu sinto que tenho hoje aqui com os peregrinos no Santuário de Fátima e aqui nesta cidade de Fátima, portanto, porque eu estou exterior ao santuário, não sou um clérigo, portanto sou um leigo, como diria todos nós, foi já uma coisa que já vai para mais de 30 anos e que começou em primeiro lugar, por uma conversão de volta, portanto, como filho pródigo à Igreja Católica, da qual eu estive afastado 6 anos durante a minha vida universitária, por ter perdido a fé na Igreja, nos sacramentos, etc. O primeiro passo foi o reconhecer que realmente eu tinha que voltar de novo à Santa Madre Igreja, a Mãe Igreja, quer dizer, que não havia outra, esse que era o caminho. Isto aconteceu, portanto, realmente em 1980, em agosto de 1980, com um peregrino americano, e é interessante que, como o céu, Nossa Senhora, digamos, foi utilizar não um sacerdote religioso, até daqui, havia cá tantos nesta terra, mas foi buscar um peregrino do outro lado do Atlântico, veio aqui com toda a sua fé, com toda a sua devoção, a sua simplicidade, mas um homem que dava testemunho pela vida, que continuamente fazia o grande trabalho que fazia de apostolado para a Igreja. Portanto, foi isso que me tocou, foi isso que realmente fez mudar a minha vida. Há sempre um início e um começo, não é? E no começo, eu não tinha a mínima ideia. A primeira caminhada com uma criança que está a aprender a começar a caminhar, os primeiros passos, é tornar-me um católico mínimo, de ir à missa ao domingo e os sacramentos e pronto. Só que, a pouco e pouco, foi despertando este anseio para fazer algo sempre mais. E depois houve os tais sinais, como por exemplo, e em dias marcantes, como foi no dia de Nossa Senhora do Rosário, 7 de outubro de 80, em que ao ler um livro de umas mensagens marianas, senti que aquilo também parece que foi escrito para mim e que me interpelou. Mas o que é que vale este mundo comparado a riqueza deste mundo com uma graça do céu, de Deus? Nada, quer dizer, e portanto foi nesse dia que eu comecei realmente a fazer aquilo que o grande amigo Jerry me tinha dito, que eu tinha que ir todos os dias à missa até ao fim da vida, que foi nesse dia que eu comecei a rezar o terço também, que é o que Nossa Senhora pede aqui todos os dias. Portanto, foi a 7 de outubro de 1980, dia do Nossa Senhora do Rosário. Vão acontecendo coisas que realmente nos conduzem, como no meu caso, que eu acabei numa ordem religiosa que estava lá em cima no Sameiro, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar, que era uma antiga ordem restaurada de Portugal, os Canos de Santa Cruz, que já tinha sido extinta no século XIX e que agora tinha sido restaurada nos anos 70, 80. De maneira que foi isso, e de repente quando me vejo lá e é-me interpelado a possibilidade de me tornar monge, eu pensei logo, não, isto não é para mim, nem pensar. Mas é interessante que foi com a conversa com um desses diretores espirituais que eu vi que a situação no mundo está de tal maneira e o ataque à Igreja é tal que eu dizia, então por que não? Porque é que eu não me vou alistar neste exército de Deus? E então esse foi mais outro salto no trampolim que me fez convencer totalmente que o resto da minha vida era dedicar-me totalmente numa vida consagrada, religiosa, ao Senhor, aquilo que Ele quisesse. Como, digamos, como um São Francisco, que se abandonou totalmente à vontade de Deus e ele foi o grande fundador dos franciscanos. No meu caso, era seguir dentro daquela congregação, pensava eu. Só que 3 meses mais tarde, por morte do meu pai na América, quer dizer, eu fiquei sempre à espera de outro grande sinal que me dizia, agora vais ser padre ou vais ser isto. E nunca tive esse sinal. Depois até os estudos que tentei de filosofia em Braga não correram bem, ao fim dos meses tive que sair com uma depressão nervosa, não correram bem os exames, etc. E eu estava a ver que o meu caminho talvez não fosse por aí. E então aí mais outro sinal aparece, digamos, mas ao qual eu não liguei muito, que a minha vida seria realmente uma vida familiar no mundo. E porquê? Porque eu tinha começado a adquirir uma mentalidade de celibato, de homem consagrado, dedicado à Igreja, para Deus, e que nem pensar em casar, nem nada. De maneira que fiquei assim, mas nesta dúvida,
E entretanto é outra vez 2 anos mais tarde, mas já em Roma, que se confirma num retiro que fiz, espiritual, de Santo Inácio, que realmente era essa a vocação, mas mesmo assim, ao regressar a Fátima e estar aqui no verão, depois do trabalho todo, pensei, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Porque na altura não havia o negócio que tenho hoje, era só o retiro religioso e uma cafetaria, e no inverno, com muito pouco a fazer, eu sentia que estava aqui a mais, eu tenho que ir fazer alguma coisa, então fui pensar, ao menos vou estudar filosofia para poder um dia fazer algo de melhor, transmitir com bases de filosofia. E foi nessa altura que, indo de novo para Roma, sou atirado para o Brasil e estou lá 2 anos a fazer e pensava eu continuar até ao fim e quem sabe podia ter havido um engano e poder ser ordenado no fim e ser padre, mas mais uma vez Deus tinha outros planos, quer dizer, os meus estudos não foram do melhor, eu era o único estudante leigo no meio de tantos seminaristas, 60, 70, e eles, estes superiores, acharam que eu tinha que regressar. E eu, com muita pena, que eu queria ter estudado também teologia, mas regressei e foi nesse regresso que, sem me dar conta, no avião de Nova Iorque para Lisboa, me dou com um grupo de peregrinos americanos que vêm a Fátima e sem eu saber é sobre o Atlântico que começa a minha nova missão. Portanto, aquilo que o Jerryton tinha dito, que eu devia estar aqui em Fátima e irradiar a mensagem de Fátima, eu começo então a perceber, isto foi em 88, a perceber que realmente, olha, que vai ser isto, e então aqui no hotel, aqui na loja de artigos, com os peregrinos, etc. Mas isto ainda levou anos, porque, por exemplo, nos primeiros grupos que começam a ter, eles pediam guias, agências de viagens, e eu ia acompanhar, havia uma guia que explicava as coisas sobre Fátima e tal. Eu aí não me tinha ainda despertado que eu é que tinha que começar também a fazer isso, porque alguém tem que fazer isso com convicção, com fé. E então levou alguns anitos, mas levou como? Mais uma vez, em viagens, neste caso de missão ao México, no inverno, que é tal coisa que no inverno há muito pouco a fazer, fui convidado a ir lá, estar lá uns tempos, e ali foi-me proposto, eu tinha de começar a fazer e falar apostolado da mensagem de Fátima, em paróquias, em grupos de oração, e tudo aquilo com a fé que Deus me estava a dar. Ao regressar dessa missão que tive no México, nos anos 90, 91, a pouco e pouco começo a experimentar este caminho e então depois foi cada vez mais, é como o vinho, quanto mais velho melhor, quer dizer, fui aperfeiçoando o mais que posso, em estudo, em leitura, em ouvir congressos, em conferências sobre tudo isto da mensagem de Fátima. So I'm going to tell you a true story that happened to a person. Why? Because this person had lost faith in the church, in the Eucharist for several years of her life, but later got it back. So you know examples of friends, family, whatever, who might need this encouragement. Sinto que, em primeiro lugar, que é uma espécie de, é uma missão que Deus tem para mim, que é uma coisa que uma pessoa não se dá conta, mas está a acontecer, que é dar testemunho, primeiro, daquilo que uma pessoa acredita e no qual tem fé, plena convicção. E que, se Deus me deu este talento também de línguas, de poder falar quase 6 línguas, então é precisamente para isso, é para poder tocar a maioria, imensamente dos peregrinos que vêm a Fátima. Sinto um profundo sentido de realização, sinto que nesse momento eu estou a fazer aquilo que de mais alto, mais importante eu posso fazer na minha vida e para o quais Deus me deu estes talentos. Claro, tenho na minha vida profissional para a qual preciso para ganhar a vida, dar de comer à minha família, aos meus filhos, mas sinto que quando estou a fazer isso, estou a fazer aquilo que, no fim de contas, há 20 anos, quando eu tinha ainda o sonho de vir a ser padre e missionário, que não, afinal Deus não é isto, mas quer dizer, mas não é no mundo, como leigo e dando testemunho como um pai de família, chefe de família, que ao mesmo tempo também se ocupa disto. E, portanto, quando eu faço isso, eu sinto que estou a fazer aquilo que é mais importante e que dá mais realização na minha vida, é falar aos peregrinos da mensagem de Nossa Senhora, porque isso é que é o importante, para que eles vão com algo mais daqui de Fátima.